Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro conversar, que é como superar uma crise no casal, uma crise no casamento. De repente você pode estar passando por uma crise bem difícil no seu casamento, ou uma amiga, ou seu filho, um irmão, que é importante a gente saber o que fazer, né? Porque não é fácil, a gente não encontra fácil, né, pessoas para nos orientar com esse assunto. Então hoje a gente vai conversar de várias questões que tem a ver com os desafios do casamento e como que a gente pode fazer para superar a crise. Para isso temos um convidado de luxo, que eu agradeço, eu fico muito feliz. A gente já conversou bastante antes, e a gente adoraria fazer uns 8 programas, né, só com ele. Ele é especialista em matrimônio e educação familiar pela Universidade Internacional de Catalunha, é juiz de direito e há 20 anos que está casado com a Andrea Toledo, é pai de 11 filhos e avô de 2 netos, né? Sim. Bastante experiência, então imagino que deve ter aí para compartilhar. Será um prazer podermos trocar essas experiências e creio que vai ser muito produtivo. Muito obrigada pela sua presença. Meninas, que assunto hoje, né? Olá, vamos começar logo, né, Isa? Nossa, falar sobre família e matrimônio, né? É tão importante, principalmente nos dias de hoje, que a Mel já disse um pouquinho, né? Às vezes é difícil, a gente está atravessando um desafio, uma crise, para onde que a gente vai correr, né? Então, ter a presença do Dr. Fábio aqui vai ajudar muito a gente iluminar muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer uma perguntinha antes. Não sei se você tinha pensado essa pergunta, mas o que te levou a se especializar, a pesquisar ou ensinar sobre esses assuntos? Olha, eu trabalhava como juiz em vara que tinha competência de família. E eu cheguei à conclusão de que trabalhando naquele momento já não tinha muito o que fazer. Então eu falei, olha, acho que eu posso ajudar mais e melhor antes de chegar nessa fase aqui. Prevenção. Em que já não há muito o que fazer. Então foi aí que surgiu esse interesse por esse assunto, família, relacionamento conjugal, educação dos filhos, de modo que isso se tornou-se em casa como uma espécie de paixão dominante. Que legal. E sobre esse assunto, já entrando, o que vocês poderiam nos recomendar assim? Você que já faz 20 anos, né, que está casado? Não, já estou casado há 27 anos. 27? Sou juiz de direito há 20 anos. Então, desculpa, eu misturei. Estou casado com a Andrea há 27 anos. Mais ainda, né? Sim. Mais ainda, 27 anos. O amor no casamento, é o mesmo? Mudou? Melhorou? Cada fase no casamento tem a sua cor e o seu sabor. Ah, que legal. É muito lindo. Essas fases por que o casamento passa é maravilhoso e você aproveitar ao máximo. Mas o que eu gosto de dizer sempre é que é possível sim estar cada vez mais enamorado da nossa esposa, é possível estar cada vez mais enamorado do nosso marido. O casamento não tem que ser uma coisa que vai se levando, algo que vai se definhando, algo que vai se perdendo com o tempo. Às vezes a gente, com uma certa tristeza, a gente observa um casal de namorado, como eles estão juntinhos ali, como que aquele sentimento está forte, e o casamento vai como que definhando, né? Como definhando aquela situação. Tanto que tem um autor que diz, com um tom muito pessimista, que o casamento é um veneno que se dá ao amor conjugal. Não concordo com isso. Não. Isso está radicalmente errado. Se me falasse até o grande desafio de estudar orientação familiar, de estudar relacionamento conjugal, é para provar por A mais B que ele está errado. Agora, a gente escutando assim você falar sobre isso, né? Passa um pouco na nossa cabeça, assim, dá um deslumbramento e a gente pensa, mas será que ele, que é um especialista, que consegue trazer tão essa verdade de que o casamento pode melhorar com o tempo e o amor melhorar, será que ele já passou por crise, que ele passa por crise ou é tudo tranquilo na sua casa, Fábio? Olha, Isa, que se alguém falar que nunca passou por uma crise conjugal, está mentindo. É inevitável isso no relacionamento, todos passamos dificuldades, eu já passei muitas dificuldades no relacionamento com a Andrea, ela tem muita paciência comigo, felizmente, e eu talvez um pouquinho com ela também, então é claro que já passamos por muita dificuldade. Se você encontrar aqui um casal que nunca passou por uma dificuldade, traz aqui que a gente vai colocar numa peça de museu, porque não existe isso, então todos nós passamos por muita dificuldade. Então o segredo é o que fazer quando a dificuldade se apresenta, né? Exatamente, assim, como que a gente... Exatamente. Eu gosto de falar que o casamento tem fases.
né? Tem o amor conjugal, melhor dizendo, ele tem fases. Que fases são essas, hein? Porque ela começa propriamente no momento do matrimônio ou antes lá ainda? Antes, tanto que eu até me corrigi, Viviane, para falar do amor conjugal. A gente tem uma primeira fase do amor conjugal, que é a fase da atração. Ou seja, eu vejo aquela pessoa, surge um deslumbramento, aquela pessoa me atrai. Encanta, exatamente. Essa fase inicial, vamos assim dizer, pode até se estabelecer entre pessoas que sequer se conhecem ainda. Acontece que se essas pessoas começam a se relacionar, começam a conversar e chega no ponto de abrir a intimidade ao outro, surge um momento em que brota um sentimento, um sentimento, aquilo que era uma simples atração, desperta uma afetividade que às vezes vai se crescendo. O problema de muitos casamentos é o problema de muitos relacionamentos é que dá-se muita ênfase a essas duas fases. Só a atração que ficam ou só na ao paixão? sentimento. Seriam a paixão, a fase da paixão? E também, exatamente, achar que confundir amor conjugal com essa paixão e esquecer um terceiro elemento que nós vamos falar já com certo suspense também, que estamos fazendo, mas esquece de um terceiro elemento. E até faço um desafio, que é o seguinte: muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta: será que faz sentido manter o casamento quando acaba o amor? Quando me fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: o que é que você chama de amor? Ia te perguntar, o amor é um sentimento? É um sentimento, mas não é só um sentimento. Esse que é o ponto. É claro que o sentimento que tem num relacionamento conjugal é fundamental. Não dá para falar num relacionamento conjugal sem que haja um forte sentimento. O problema é colocar algo tão maravilhoso como é a família, algo tão fundamental para a própria sociedade, algo que está nos planos de Deus, como sendo eu diria que a família é o habitat natural do ser humano. Cada ser vivo tem o seu habitat natural. O habitat natural desse ser vivo, ele reúne as condições ótimas, as melhores condições para que ele sobreviva, para que ele atinja a plenitude da fase adulta. E qual é o habitat natural desse animal aqui? O habitat natural desse aqui é a família. E é só ali que a gente é insubstituível, né? Exatamente. Porque no emprego te substitui, na escola, mas na família ninguém substitui um pai. Somos insubstituíveis. E o ser humano, ele foi concebido por Deus para nascer, se desenvolver e morrer no seio de uma família. Olha, se isso é tão fundamental para o ser humano, ele não pode ficar na veleidade só do sentimento. Não quer dizer que o sentimento não é importante, mas o amor conjugal precisa caminhar para a terceira fase. E que fase é essa? É a fase do compromisso. Ou seja, até aqui, aquela pessoa me atraiu. Num determinado momento surgiu um sentimento forte, surgiu a paixão de que falávamos. Só que essa relação precisa de algo que vai dar coesão. E o que é isso? É a fase do compromisso, que é a terceira fase do amor conjugal. Até um determinado momento eu poderia dizer, olhar nos olhos dela e dizer simplesmente, eu fico pensando lá aqui na minha esposa, eu te amo. Só que num determinado momento não basta só dizer eu te amo, é necessário assumir um compromisso de amar aquela pessoa cada dia mais. O compromisso é como que ele sela tudo. Isso é como uma espécie de um coroamento, porque é ele que vai dar essa coesão. Então o amor é sentimento? É. Mas o amor também está fundamentalmente na vontade de amor, na escolha. Eu escolhi você. Eu costumo até brincar com isso, e os historiadores que me perdoem, e que citaram o exemplo de Hernán Cortés, quando ele chegou para conquistar o México. Dizem, não sei se isso tem um fundamento histórico ou não, mas dizem que ele desembarcou no México e mandou atear fogo nas caravelas. Não sei se isso é um fundamento histórico ou não, mas o exemplo ilustra o que eu quero dizer aqui. Quando nós decidimos assumir esse compromisso, a gente precisa fazer a mesma coisa. Ou seja, ele ateou fogo nas caravelas porque daí para diante era vencer ou morrer. Que legal. Ou morrer. Quando vamos para o casamento, quando assumimos o compromisso, deve ser a mesma postura. É um compromisso que assumimos para todo o sempre. Então, e aí a gente já começa a perceber aonde que o negócio começa a pegar, né? Porque, na verdade, já existe muito instalada aquela cultura de
Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. E aí já começa mal, né? Porque as caravelas estão ali, né? Você já... Não só as caravelas, Diana, tem um pai que alguém me contava que esse pai não é um bom pai, tá? Estava dando o seguinte conselho para a filha que iria se casar. Ele dizia o seguinte: olha, filhinha, você vai se casar, mas o seu quartinho, cor-de-rosa, bonitinho, eu vou deixar aqui. Vai que não dá certo. Adoro! Já não deu. Vai que não dá, já não deu certo. Na primeira, nós que já temos alguns quilômetros rodados de casamento, sabemos que na primeira crise, o que vai vir na cabeça? Meu quartinho. Tá tão bonitinho lá me esperando. É para lá que eu vou. Então, exatamente. Então, é fundamental que a gente tenha essa noção muito clara dessas três fases do relacionamento E eu te conjugal. perguntar, essa fase de compromisso, será que alimenta também o sentimento? Perfeito. Às vezes, quando a gente fala isso, mas chega-se eu queria falar, não, então o casamento é uma coisa muito chata, porque o sentimento era gostoso e agora acabou. O sentimento, fica só o compromisso. Certo? Errado. Esse é um grande engano. Porque o compromisso alimenta o sentimento. Por exemplo, eu estou indo para casa de ônibus, vejo uma banca em que vende flores, desço do ônibus, compro uma flor, pego o ônibus seguinte e chego em casa. Por que eu estou comprando essa flor? Ou seja, eu estou na vontade, é a vontade atuando de chegar em casa e falar: meu amor, eu te amo. Veja, perceba que o sentimento é alimentado, porque quando a gente fala nesse compromisso, às vezes fica-se nessa falsa noção de que é algo pesado que devemos honrar, ou algo fardo, muito teórico. Não, o compromisso é de comprar uma begônia com um cartãozinho e um eu te amo. Percebe que mandar um WhatsApp durante o dia. É isso que eu ia falar, mandar um WhatsApp, né? com coraçõezinhos ali para dizer eu te amo, ou seja, são pequenos detalhes. Esse compromisso de amar a outra, de amar o outro cada vez mais, não em coisas grandes que às vezes nunca acontecem, mas em pequenos detalhes todos os dias em que vai se regando aquela plantinha. Mas eu ainda aposto um pouquinho a mais ainda, porque o que eu já experimentei no meu casamento, sabe aquele dia que você está chata? Mas você está chata, não é o mundo, é você. E você ainda tratou mal, foi meio assim, rude, e ainda ele chega com flor. Ai, aí que você vê o compromisso do outro, porque você não merecia essa flor esse dia. Você estava chata pra caramba, e você vê o compromisso do outro, tipo, você está insuportável, mas eu te amo tanto, que como mesmo o meu sentimento sendo o contrário, eu continuo firme, te amo. Eu acho que aí, ou pelo menos eu, experimentava esse amor tão forte. Aquele dia que eu menos era merecedora desse amor e eu era amada. Então, esse compromisso, nesses momentos que eu via, poxa vida, ele me ama mesmo. Ele alimenta, ele se alimenta num ciclo de virtudes, né? Porque nesse momento, ele vai te fazer mais virtuosa para a próxima que vier de você. E com certeza você vai alimentá-lo nesse momento. Né? E eu fico pensando, né, que quando a gente vive isso, esse exemplo que a Mel deu, às vezes a pessoa que leva o mimo, né, porque no caso é o marido que está levando a flor, mas a esposa pode levar o mimo para o marido, em algum momento precisa vencer também um certo orgulho e de ter humildade, se o outro tá um chato, você chegar com isso, e você honrando com a tua palavra, com o teu compromisso, e aí surpreendendo o outro, e o que me vem muito é que tem alguém também atuando junto com a gente, que é a graça de Cristo, né? Porque quando a gente vai lá e assume esse compromisso, no matrimônio, existe a terceira pessoa presente ali naquela relação e que ele vai ser sempre fiel. Então, mesmo quando um ou até os dois podem estar meio... Tem alguém ali segurando a aliança, porque Deus é sempre sim. E ele deu o sim dele ali no casamento, né? E eu acho muito engraçado, quando a gente vai falando de casamento, é inevitável a gente não pensar um pouquinho no nosso, né? Mas em alguns momentos que eu me coloquei em oração pelo Mário, que é o meu marido, eu saía da oração amando mais ele. Então, essa questão de que o amor cresce é concreto, é prático, só que a gente tem que se expor à experiência, né? Você sabe que isso que você está falando é fundamental, até para nós entendermos o casamento. Nós selamos um compromisso diante de Deus. E não há de faltar a graça de Deus. E se a gente aprofundasse um pouco mais naquele compromisso de amar o outro a cada dia mais, eu penso que naquele momento é como se eu estivesse... O casamento, na essência, é isso. É como se eu estivesse emprestando o meu coração a Deus para que por ele amasse a minha esposa. É demais. E é como se ela estivesse emprestando o coração a Deus para, por coração dela, amar a mim. Isso é muito
assim, uma visão bonita, mas isso é teológico também. Isso é assim mesmo, o casamento, você percebe, no fundo, você fala, isso. Esse amor que está aqui em mim não é só meu. Você sente, você toca isso. Eu falo para as minhas amigas, eu falo, você está com raiva do seu marido, você não quiser amar mais ele, você não reza. Agora, se você rezar, você se prepara. Porque é uma enxurrada daí. Mas deixa eu perguntar, porque às vezes eu vejo assim, muito casal, que a gente atende gestante em crise e mulheres em crise em relação à maternidade. E às vezes você tenta falar sobre o marido, logicamente, se vê uma crise incrível, maravilhosamente grande. Já está instaladona, né? Está super instalada, mas tem um pensamento negativo, que você fala, como é que eu consigo... que essa mulher consiga, ou esse homem, pensar uma coisinha positiva. Você já viu isso? Seguramente. Se a gente entrando agora no tema de uma crise conjugal instalada, uma crise séria, o primeiro desafio para abordar uma crise é que eu chamo de mudar o foco. Como assim mudar o foco? Interessante. Quando um fator muito sério que dificulta quando a crise está instalada é a memória e a imaginação. Ou seja, eu saio para trabalhar, estou dirigindo e a memória está buscando aquilo que ela falou na discussão de ontem, aquele dia em que ela fez aquilo, com certeza ele, agora na cabeça dela, com certeza ele fez isso só para me irritar. Alguém já disse... repassar os detalhes. Eu pensava nisso. Nos detalhes. Alguém já me disse que a imaginação é a louca da casa. Ela leva a gente para onde quer. E se a memória entrar em cena, porque às vezes nós estamos imaginando coisas ruins e também nós estamos lembrando de acontecimentos ruins. Quando nós estamos numa crise conjugal séria, um primeiro ponto é quebrar esse círculo vicioso. Como? Ou seja, eu já direi como, mas só uma conclusãozinha. Ou seja, eu preciso, primeiro, tirar o foco dele ou dela, do outro, a quem eu estou atribuindo. Percebe que eu estou atribuindo a ela ou a ele? É até uma fuga, provavelmente. Ela é culpada disso tudo. Ela fez isso, ela fez aquilo. E ela, às vezes, pensando a mesma coisa. Ele é culpado por causa disso, aquilo. E memória e imaginação... fervilhando de coisas ruins. Eu preciso romper, ou seja, não adianta eu ficar fervilhando isso nela. Tudo que eu posso fazer para melhorar o mundo, tudo que eu posso fazer para melhorar o relacionamento conjugal, é melhorar eu mesmo. O outro está, de certo modo, fora do meu alcance. Então, eu preciso ver o que eu posso fazer por ela nessa situação. Então, esse mudar o foco é, primeiro, tirar o foco de cobrança e um exame de consciência para saber o que eu posso fazer. Mas, de fato, a sua pergunta, e agora eu enfrento ela, é muito como que eu abordo memória e imaginação, que quem já estudou antropologia vê que são atributos do ser humano não muito fáceis de se controlar. A imaginação, ela voa. A memória vai e vem. Olha... Pode ser técnicas de neurolinguística, vocês já estudaram alguma coisa de neurolinguística, você imagina, tem toda uma técnica para você conter isso, ou você faz o que a Isabela falou, você crava o joelho no sacrário e reza por ele, que para quem tem fé é fantástico, porque aí não só você está trabalhando a dimensão também racional, ou seja, de querer o bem do outro, mas também está contando com a graça de Deus. Eu tenho um amigo que fazia exatamente isso. Ele superou uma crise conjugal que sempre que vinham os pensamentos negativos, o que ele fazia? Uma oração pela esposa. E eu te perguntar, porque às vezes o pensamento negativo, quando você está tomando banho, lavando louça, indo para o trabalho, às vezes não dá para ajoelhar nesse momento. Mas acho dá que a oração... ter uma oração e um grande aliado que todos nós temos, o anjo da guarda. O meu anjo da guarda tem um nome, eu chamo ele e falo, olha, Paulinho, agora é você, cara. É você aqui, porque senão eu não vou dominar a louca da casa. Percebem? O aspecto espiritual e o aspecto técnico, humano, vamos assim dizer, tem que estar muito alinhados. Alguém dizia que quando a situação é difícil, primeiro você reza como se não tivesse mais nada que pudesse fazer. E depois você coloca todos os meios humanos ao seu dispor, como se Deus não existisse. E vai dar o máximo de si nas duas dimensões, tanto na dimensão racional como na dimensão transcendente do ser humano. A graça, ela constrói sobre a natureza, né? Exatamente. Então, ela não prescinde dela, então, né? Esse mudar o foco é um esforço, mas e também não convém, ainda completando o que você perguntou, não convém bater de frente, ou seja, veio o pensamento ruim, não posso pensar, isso não funciona. Não funciona, você tem que ter... eu lembro que quando eu era criança, criança mesmo, eu ia no sítio do meu tio, eu gostava de andar a cavalo. E o cavalo você ia
cavalgando com ele, mas se você afrouxava a rédea, o que ele fazia? Ele voltava para o curral, porque ele queria que só tirasse o freio dele. Legal. Então você tinha que manter, de certo modo, dominar, falar, quem está no comando sou eu, e mantém a rédea mais ou menos estendida, que se você afrouxava, ele ia parando e voltava para o curral. De certo modo, você fazia isso com a gente também, ou seja, com a leveza e a dureza na hora de, olha, esse pensamento ruim eu não preciso de você agora. Agora eu vou lembrar daquilo que ela me fez de bom. Puxa, aquele dia que ela me fez foi muito legal. Então, quando surgir aquele pensamento ruim, Paulinho, que é o meu da guarda, me ajuda a lembrar daquilo que aconteceu de bom. Ou seja, você não fica batendo com você mesmo, não posso pensar, não posso lembrar, e você vai canalizando para um aspecto melhor. Uma vez eu inventei de fazer aula de jiu-jitsu, porque eu tinha um filho que estava fazendo jiu-jitsu, eu quis fazer com ele também, nunca tinha feito luta marcial. Mas eu achei muito interessante um dos fundamentos do jiu-jitsu, sabe o que é? Você leva o golpe e você não vai contra, você pega o golpe, aproveita a força e canaliza no sentido que... Você usa a força dele a seu favor. Exatamente, isso é um dos princípios muito básicos do jiu-jitsu. Isso com a tentação e com a memória, ótimo, porque a memória e a imaginação são atributos muito bons, a gente precisa da memória e precisa da imaginação, só que se ela vem distorcida, você pega ela e conduz para um aspecto bom. Eu estou falando de neurolinguística, estou falando de ascética, estou falando de espiritual, estou falando de jiu-jitsu. Do ser humano. Do ser humano que usa com todas as armas para falar, olha, eu vou mudar o foco, eu vou quebrar esse círculo vicioso, porque é um primeiro passo fundamental para a gente superar uma crise conjugal. Mas eu acho muito importante já identificar, porque se a gente já pelo menos identifica, olha, tem um pensamento negativo que não está me ajudando, que me afeta a memória, é imaginação, porque às vezes você lembra de uma coisa, você já imagina que ele vai fazer de novo. Falando de experiência própria, gente, misérias próprias. Né? Com certeza eu vou chegar e ele já vai estar assim, jogadão, e eu cansada, e ele não percebe. E você já imagina, o coitado nem fez nada. E aí você já começa a sofrer ali, né? Você já chega irritada. Né? Irritada. Mas, unindo isso também, ficou pensando quanto isso, não dominar isso, acaba também com aquela admiração que você tinha pelo outro. Não sei se você já trabalhou sobre isso. Você muda o foco, né? Você só fica a questão da admiração é um segundo ponto muito importante que a gente tem, que é o apreço. O apreço pelo outro. Isso é, se você falar, bom, tudo bem, eu já dominei a imaginação, eu mudei o foco e eu sugiro também que você faça alguns pequenos propósitos. Ou seja, quando nós já estamos nas discussões, as discussões entre o casal são ótimas. Como assim são ótimas? Ali você pensa o que é importante para ele e ele pensa o que é importante para o outro. Às vezes falou de uma forma inadequada, que aquilo suscitou um sentimento ruim. Mas se nós depurarmos, se a gente levar isso para o sacrário, levar isso para o sacrário e depurar, você vai ver o que é importante para ele. Você consegue pensar ali. Porque se ele explodiu num detalhe pequeno, ou seja, se no momento da discussão ela falou da pia suja depois que ele fez a barba, é porque isso é importante para ela. Opa, se surgiu a briga por causa da pia, a pia é um fator importante. Então, meu propósito vai ser pegar um paninho e vou limpar a pia aqui, que custa fazer isso. Que legal. Percebam que nesses detalhes, eles nos ajudam a mudar o foco. Porque agora eu não vou ficar mais pensando nela, no que ela fez de ruim, e nem ela nele, e eu vou enxugar a pia. Eu vou preparar um mimo, um detalhe, ou seja, eu tiro o pensamento ruim e canalizo ele para o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para fazer um bem para agradar o outro. Entendeu? Mas isso depois caminha para aquilo que você falou mesmo, é o que é a necessidade de ter o apreço. Resgatar o apreço é fundamental. E como, Fábio? Viviane, eu diria que o casamento, a crise conjugal, eu chamo de um namoro invertido. Assim, como assim é um namoro invertido? Né? O que a gente tem naquele deslumbramento do namoro? Primeiro, ela só tem olhos para as qualidades dele e ele só tem olho para as qualidades dela, só. Quantas vezes a gente ouve falar assim, gente, parece que ele está cego. Sim, ele não está vendo, ele não está vendo que ela não é. A mãe tá enxergando, quantas vezes esse fulano está cego? E está mesmo, porque nessa fase da paixão, a gente só tem olhos para as qualidades e ele não tem defeito. Em ela não tem defeito. Então, a gente fala com nossas amigas, o que ela viu nele? Não viu nada, tá cega, só coisa boa, né? Exatamente, só tem olhos para o positivo dela e dele. E segundo, um elemento importante nessa fase do namoro, há um esforço por agradar o outro.
é inegável, ou seja, isso ela vai gostar. Isso ela vai ficar feliz. Eu lembro que eu causei um trauma na minha cunhada, porque ela é alguns anos mais nova do que a minha esposa, e eu estudava em São Paulo, e quase toda semana não, porque mesada de estudante é curta, mas às vezes eu ia na Copenhague, comprava uma caixinha pequenininha e colocava no correio. E ela fazia isso na segunda-feira, chegava na quinta-feira. E a Andréia, às vezes, não deixava ela comer o chocolate da Copenhague. Então... Percebe? Esse detalhe do chocolate da Copenhague denota esse segundo aspecto que eu estou querendo dizer, que é um esforço para agradar o outro. E por que a crise conjugal é um namoro invertido? Porque inverteu. Ou seja, agora eu só vejo defeitos, não vejo mais qualidade nenhuma. De tudo para irritar, né? E não me importo nada em agradar o outro, às vezes pior, até vai lá e bota o dedo na ferida mesmo. Então a crise conjugal é um namoro invertido. O que a gente tem que fazer? Inverter de novo. Não para voltar na fase de namoro, porque como eu dizia... tem que crescer. Exatamente. E cada fase tem a sua cor, tem o seu sabor, tem a sua beleza. Mas a postura precisa ser resgatada, de termos, de novo, olhos para as qualidades e esforço por agradar o outro. Isso sim, porque isso vai construir um aspecto fundamental que tem no relacionamento conjugal, que é o apreço. A admiração, tem que despertar de novo a admiração. E isso vai do esforço de você ver o lado positivo, mas vai também de cada um facilitar a vida no sentido de se desdobrar em pequenos detalhes que vai alimentando esse amor conjugal. E se a gente vai se esforçando para isso, a gente pode até chegar num ponto de reconhecer o que tem de bom. E não significa não olhar para o que tem de ruim, mas até se colocar como ajuda para que o outro cresça naquilo que ele tem de ruim. Né? Se for defeitos mesmos, que esses defeitos que, vamos falar assim, moralmente errados, precisamos de ajudar. Mas tem defeitos também, olha, tem um santo que dizia isso aqui, o seguinte: você ama a sua esposa? Sim. Mas você ama os defeitos dela? Ai, meu Deus, mas tem que amar também. Tem que amar os defeitos, Amar os defeitos, a esse ponto deve ser essa abnegação. Eu acho que esse defeito, na verdade, é aquela diferença, né, Fábio? Eu acho que é aquela diferença, né? Aquela diferença de quem limpa a pia logo depois de fazer a barba e de quem gosta daquele banheiro bem arrumado, né? A diferença de quem é mais organizado com aquele... Porque eu acho que o que pega no relacionamento são pequenos detalhes, né? Não são grandes coisas, né? Gente, tá maravilhoso o papo. Já a gente vai intervalo? Tem que ir pro intervalo. Diretor. Mas fica aí que a gente tem muito mais ainda para conversar. Esperamos você. E hoje conversando sobre como superar uma crise matrimonial. Né? Então, quando a gente está aí enfrentando um problema no nosso casamento, hoje a gente está dando várias dicas, né? E ferramentas que a gente pode colocar em ação para que a gente supere essa crise e o nosso amor só cresça, né? E para isso a gente tem a presença do Fábio Toledo, que é especialista em educação familiar. E a gente já está conversando aí, né, como a crise pode afetar várias áreas da vida do casal. E uma das coisas é essa perda da admiração, do apreço. E eu queria saber, Fábio, se ela pode afetar também a intimidade do casal. Olha, Isa, a perda da intimidade, ou seja, um certo distanciamento, ele é causa e efeito de uma crise conjugal ao mesmo tempo. Ele causa uma crise conjugal, ele desencadeia uma crise conjugal e também é um efeito da crise conjugal, porque é fundamental no relacionamento conjugal esse compartilhar a intimidade no aspecto unitivo do casamento. Isso é fundamental. Perder a intimidade ao ponto de chegar nas vidas paralelas é o grande mal que pode ter para um casamento. Eu costumo dizer que não é nem as brigas, é claro, dependendo do tipo de briga, da intensidade, enfim, as consequências dela são algo que precisa ser evitado e o casal precisa superar. Mas ela não é um sintoma de um casamento terminal. Se tem briga, ainda tem um interesse pelo outro. Ainda outro me importa. Né? Exatamente. Um casamento que eu chamaria de terminal, um casamento que se implantou muito acentuadamente a indiferença. Aí a situação é mais grave. Por quê? Porque já temos vidas paralelas. Já perdeu-se esse compartilhar a intimidade. E para a gente explicar um pouquinho a importância da intimidade no relacionamento conjugal e como que isso pode afetar, eu costumo brincar com que o ser humano é uma espécie de uma cebola.
Assim, como assim uma cebola no aspecto da intimidade? Olha, uma pessoa que você cruza na rua, você vai ver como ele está se vestindo, a idade aproximada, mas você não sabe nada, não sabe a história, não sabe a idade, sabe muito pouco daquela pessoa, você conhece só a casca exterior. Ou seja, a partir da hora que você conhece o nome, sobrenome, o que trabalha, dois colegas de trabalho que estão juntos numa mesma repartição já conhecem bem mais aspectos, já conhecem um pouco do temperamento, ou seja, aspectos um pouco mais profundos disso daí. O máximo de conhecimento, de compartilhar a intimidade que se pode observar num relacionamento humano é entre um homem e uma mulher que se unirem em matrimônio. Ali, aspectos muito íntimos foram compartilhados. Eu sei muita coisa dela, ela compartilhou muito comigo. E eu também compartilhei muito dessa intimidade com ela. Percebe que se a gente for aprofundando nessa cebola, eu vou chegar no miolo ali, que é aí onde está a consciência, e ali cada homem e cada mulher está sós com Deus. Deus nos conhece isso perfeitamente, muito mais do que nós mesmos, e aí sim ele escancara na nossa intimidade, conhece nossos pensamentos e tudo. Mas num relacionamento humano, o maior compartilhamento dessa intimidade deve se dar entre um homem e uma mulher, e que no aspecto corporal se traduz no ato conjugal, nas relações sexuais, que é esse compartilhar a intimidade do casal que é fundamental. Ora, quando se perde essa intimidade, perde-se algo que é essencial no casamento, que precisa ser recuperado, precisa ser resgatado. E esse é um grande desafio para quem está numa crise conjugal. Eu só queria resgatar, então, a intimidade não é só a física, que às vezes a gente fala de intimidade, o pessoal já pensa no físico só, né? Não intimidade tem muitas outras áreas, né? Exatamente, o que eu penso, as expectativas, isso aqui é muito relacionado, sonhos, temores. Sonhos, ou seja, o casamento surge um grande problema com a questão das expectativas não compartilhadas. Marido e mulher levam muitas expectativas para o casamento. Então, às vezes, um amigo uma vez me dizia o seguinte: olha, eu estou pensando em ir vender tudo, ir morar numa praia e vender coco na praia. Tá bom. Você já falou com a sua esposa? Não, falei, foi a ideia dela isso, né? De abandonar tudo e ir para uma praia vender coco. Falei, olha, eu respondi, no aspecto econômico eu não sei como é que eu não posso garantir como é que esse negócio vai dar. Só que no aspecto do relacionamento conjugal tá perfeito. Os dois tinham um sonho comum, essa expectativa foi compartilhada, foi alinhada e se traduziu num projeto de vida comum. Está perfeito. Agora, um outro me dizia, olha, eu estou pensando em ficar 10 anos num trailer circulando a Europa. Ah, é? Tá, e a sua esposa? Oh, não, ela, não perguntei para ela. Ah, não. Aí você vai perguntar para a esposa e fala, olha, na verdade eu queria que a gente tivesse conseguisse uma casa um pouquinho melhor, que a gente construísse um patrimônio para os nossos filhos fazerem uma universidade. Eu acho que passar num trailer na Europa não é bem o que eu gostaria. Você está com um problema? Você está com um problema terrível. É um problema terrível, ou seja, expectativas irreais, não compartilhadas, incompatíveis e que não vai se traduzir num projeto de vida em comum. Então, você compartilhar as expectativas é fundamental, isso no pequeno e no grande. Ou seja, as expectativas que eu tenho na hora de chegar em casa, com as expectativas que eu tenho de onde nós vamos morar no futuro, o que nós vamos construir junto, tudo isso é fundamental. E isso também influi naquilo que vínhamos falando da questão da intimidade. Isso eu ia perguntar, porque você tem que ter muita intimidade, né? Saber que o outro não vai rir do que você vai falar, não vai te julgar, não vai te impor, para você abrir o seu coração e contar as suas expectativas. Porque não é fácil, né? De repente a tua expectativa é uma coisa muito íntima, que se alguém der risada, você vai ficar muito magoado. Eu vejo assim muito casal que já não tem, assim, relações sexuais, já não tem nem vontade. E você fala, mas você falou com ele tudo o que está acontecendo com você? Eu falo, não, já faz tempo que a gente não consegue conversar. O que é importante ter essa consciência de que expectativas, sonhos, esperanças, medos faz parte da intimidade e precisa ser compartilhada para poder depois ter uma intimidade integral, né? Acho que é esse que é o ponto. Sim, Mel, mas eu daria um ingrediente a mais, que é um fator que não se dá devida importância. Homem e mulher são
diferentes. Muito legal. Muito diferentes. Muito legal. Muito diferentes. Então quer dizer, você está querendo dizer que não há igualdade? Sim, há igualdade. Somos iguais em dignidade, somos iguais juridicamente em todos os aspectos. Sim. Oportunidades, mas que essa igualdade que se manifesta em realidades diferentes. Durante muito tempo, quando estudava-se a diferença entre homem e mulher, a filosofia, a antropologia teve centrado num aspecto evidente, que é o aspecto físico-biológico. Claro, não preciso dizer nada que uma mulher é diferente de um homem no aspecto físico-biológico. Só que estudos recentes mostram que as diferenças, elas interferem em todas as dimensões do ser humano, não só no físico e biológico, que é evidente, no aspecto afetivo. A afetividade, a maneira da mulher manifestar a afetividade é diferente. O racional quer dizer que um é mais ou menos? Não, são diferentes. Você já viu aquele vídeo da diferença do cérebro do homem e da mulher? Vocês estão aqui, a Vivi está falando com você, é que vocês estão respeitando, porque vocês sabem que tem um homem aqui. Então, se a Vivi fala, a Isa fala, a Mel fala, e o homem fica aqui não sabendo para onde olhar, né? Então, tem 3 amigas conversando, essa dá um pitaco na conversa daquela, com essa, não, e as 3 de repente estão ao mesmo tempo. Perfeitamente porque a mulher também é muito intuitiva. Então, você bateu o olho na Vivi, você já sabe o que está rolando. E eu, um homem com as gavetas, né? Ou seja, eu abri a gaveta da intimidade, eu estou tentando falar da intimidade. E aí, se surgir alguma outra pergunta, eu vou ter que fechar essa gaveta e abrir outra. Então, no aspecto racional, nós somos diferentes, né? O funcionamento cerebral é diferente. Então, o aspecto social, a sociabilidade da mulher, ela também é diferente. E o aspecto transcendente, é curioso isso. Também a forma como nós rezamos, o relacionamento com Deus é diferente. Nossa, que interessante. A diferença entre homem e mulher se manifesta todas essas dimensões do ser humano. E quando nós ignoramos esse aspecto, isso contribui muito contrário a essa intimidade que é fundamental, inclusive no relacionamento sexual. A mulher... No ato conjugal, a questão sentimental é muito importante. No homem, o aspecto físico fala muito alto nesse momento, no momento do ato conjugal, o físico. Ou seja, se quer ter uma relação íntima para o homem, olha, me avisa 5 segundos antes, daí eu tô pronto. A mulher, 24 horas de antecedência, por favor. Não, dei uma resposta atravessada hoje de manhã. Aí já complicou. Amanhã à noite, talvez. Depois de muito carinho, muito cuidado, talvez. E às vezes esse desconhecimento dessa dimensão faz isso que você falava. A mulher se sente usada quando ele fica carinhoso só quando quer ter relação e 5 segundos antes de ter relação. Não. Assim não dá. Não é assim, não é assim. E por quê? Às vezes é por ignorância, porque não esqueceu que eles são diferentes. Você entender essa diferença vai influenciar, como dizíamos, né, o relacionamento sexual, ele não é o mais importante no casamento. Mas se ele não está bem, ele contamina os outros. Ele contamina os outros porque você perde a intimidade, perde esse aspecto unitivo do casamento. E a gente só consegue superar essa dificuldade no relacionamento conjugal se entendermos as diferenças. Como que você vai entender isso? Estudando, mas principalmente conversando. Por que não podemos conversar num café da manhã descontraído só dos dois? Olha, quando você faz isso, bem, querida, eu me sinto assim, assim, assim. Para o homem é difícil falar de sentimento, só que o homem precisa vencer essa barreira e falar de como se sente. E como o sentimento não dá muita importância, ele ter ouvidos para quando a mulher falar, olha, eu me sinto, alerta vermelho. Alerta vermelho. Ela falou, eu me sinto, preste atenção, pelo amor de Deus, porque se ela está falando que sente, isso é importante para ela. E você conhecer esse aspecto do sentimento dela é o que vai proporcionar você entrar e restabelecer esses canais que compartilham a intimidade. Então, é fundamental isso. Eu estava pensando que essa questão da gente conhecer as diferenças, né? Por exemplo, nesse momento do ato sexual mesmo, da relação mais íntima, quando tem essa divergência, o homem deu uma resposta atravessada, tudo, se a mulher compreende às vezes, ele está fazendo isso porque ele está tentando se aproximar. Sim. Ela entendeu? Porque isso existe também. A mulher acha que antes tem que ter um pedido de desculpa, tem que conversar, entendeu? Sim, lógico. Mas às vezes para o homem, ele fazer esse movimento de procurar a esposa
é um movimento que não é nesse sentido de usá-la, é no sentido de querer se aproximar. É o jeito, às vezes, até que ele está encontrando de querer pedir uma desculpa. Então, eu acho que tem que ter esse conhecimento de diferença. Mas a impressão que eu tenho é que a gente tem que virar a chavinha, né? Eu acho que a gente volta naquela questão do negativo, né? Daquele círculo vicioso que a gente precisa cortar, né? Só que também acho meio perigoso, porque depende, de cada caso é um caso. Porque muitas vezes tem um assunto a ser falado. Acho também importante de não se trair, né? Eu tô com um nó na garganta, ele ficou carinhosinho, aí eu vou esquecer de tudo. Cuidado também, que às vezes a gente cobre com carinho o momento que deveria ser falado e a gente vai postergando, de repente, algum assunto importante e cobrindo de carinho, sabe? Mas, na verdade, os dois estão fugindo de enfrentar essa situação. Não, isso é fundamental, porque às vezes surge uma coisa que nos desagrada e o sangue ferve e tem uma tentação de falar do jeito errado, a comunicação não vai ser boa. E às vezes nós nos vencemos, ou seja, não falei, ufa, né? Que bom, consegui me segurar. Mas vai ter que retomar. Só que no dia seguinte, mas aí o que a gente vai pensar? Mas agora tá tudo tão bem, tá tão legal, eu vou retomar aquele assunto, deixa pra lá. Não, vai retomar sim. Olha, aqui que tá tudo bem, estamos tomando um café descontraído. Ou talvez até não vai estragar o vinhozinho num jantar, talvez não seja a melhor hora para falar disso, talvez seja. Olha, agora que a gente está nessa descontração, mas aquilo que você falou aquele dia, acho que não foi legal, por isso eu me senti assim, ou seja, retomar aquele assunto. Agora, é engraçado, né? Porque isso geralmente é tido como que o homem tem dificuldade, né? Na tal da DR, né? De discutir relação. Mas no meu relacionamento, eu tinha muita dificuldade. Olha. Eu sempre ia botando tudo para debaixo do tapete. Cada vez que o Paulo vinha para conversar, falava, ai, não, de novo. E aí você adota aquela postura assim, você escuta, mas você não dá aquele retorno que a pessoa está precisando, né? E isso, depois de uma grande crise que a gente passou, nada fica para ser discutido amanhã. Claro, não na hora da cabeça quente, mas percebeu que tem alguma coisinha ali, já vamos fazer o ajuste, para que aquilo não vire uma bola de neve depois lá na frente. Porque na hora que sair, sai de qualquer jeito também, né? Daí sai exatamente. E aí a memória fica solta. Aí você vai fazer associações, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquela situação, né? E aí você magoa outra pessoa. E vai explodir com um pequeno detalhe ali que a pessoa não vai nem entender, porque como um detalhe pequeno fez com que ela falasse essas coisas, não dá para entender. Exatamente. Então, e para o homem é pior ainda, né? Porque ele vai falar, gente, como que eu associo isso com isso, entender. Né? Ele não tem aquela intuição que a mulher tem, então ele não está vendo nada mesmo. Então vai pensar que ela está explodindo por conta da pia suja só. Exatamente. Deixa eu perguntar, unindo tudo isso, você tem algumas dicas de sintomas ou de características para ficar atento de que, opa, tem uma crise aqui na porta e eu não estou enxergando? Olha, a gente falou bastante coisa, mas de repente você já pode identificar também, dar umas dicas sobre isso. Você querer estar com o outro. Ou seja, se você perdeu aquele desejo de estar com o outro, claro, não estamos mais naquela fase do casalzinho apaixonado que quer ficar juntinho sentado no banco do jardim. Isso já passou mesmo e isso vai passar para todo mundo. Mas você não ter vontade de compartilhar momentos com o outro é um mau sinal. E é o estar sozinho, né? E isso é algo muito interessante também que eu experimentei. Sempre que estávamos juntos, tinha que ter muitos amigos. Muita gente, porque aí você não olha para a pessoa, E hoje não. E eu já não, né? Estou casada há apenas 20 anos, mas hoje é muito mais gostoso do que lá atrás. Que legal. Porque a gente se basta, né? Estarmos só os dois e às vezes a gente fica, vamos sair, vamos chamar alguém? Não, vamos só nós dois. Isso tem muito a ver com a intimidade outro, né? Mesmo, que às vezes o sair na turma é uma fuga, né? E pior, você já viu, às vezes saem 6 casais, ou 3, 4 casais, ou eles conversando entre eles e elas conversando entre elas, ou aquele tipo de piadinha de falando que não entende as mulheres e achando a maior graça porque ela fez isso, aquilo, ou seja, de certo modo, quando eu entro os dois no carro depois, fala assim... Acrescentou o quê, né? Não que não devamos cultivar amizades entre amigos. Lógico, precisamos mas eu acho que nós temos que dedicar bastante para essa intimidade do casal, né? Se tiver que ser feita uma escolha, né? Porque muitas vezes tem até restrição orçamentária, né? Nós vamos... Escolha estar com ele.
né, do que estar com o casal. Isso, Viviane, você sabe que é fundamental também para a superação de uma crise conjugal. Ou seja, o que nós fazíamos quando a gente namorava que a gente curtia? Fotos, que legal. fotos. O que a gente Isso curtia? me ajudou Vamos fazer muito. Ah, não, mas puxa, a gente acampava. Bom, de fato, acho que na idade que eu tô agora, vamos botar um Airbnb aí na jogada, que acho que vai ser melhor. Legal. Mas tudo bem. Mas nós tínhamos coisas, porque uma vez eu estava participando de um curso e o palestrante, sabe aquele quando ele dá aquela jogada assim, né? Você sabe o que sustenta o casamento? Nossa, né? Todo mundo para escutar. O que será? O que sustenta o casamento? Ele dizia o seguinte: o que sustenta o casamento é a qualidade do tempo que passamos juntos. Ou seja, só que por qualidade, não são só momentos bons, também os momentos ruins. E eu costumo citar dois exemplos opostos. Eu tenho um colega em que ele sempre conta isso, que ele estava numa pauta de audiência muito pesada e a esposa ligou e falou: querido, olha, o papai acaba de falecer. Já sabia que eu estava só esperando por isso, ia ter que pegar um avião, e ele fala assim: puxa, por um segundo eu pensei em fazer mais uma ou duas audiências e depois ir embora. Depois ele teve aqueles estalos, que eu acho que é do Espírito Santo, ou de seja o que for. O anjinho da guarda. Meu Deus, o anjinho da guarda soprando. O que eu estou falando, né? Gente, estou indo embora agora, querida. Já estou indo, você liga, vê se consegue as passagens, vão ter que pegar um avião para ir até lá. E foi e passou aquele momento com a esposa. Olha, essa situação no baú do casamento... Nossa, fica. Uniu muito o casal. Fica. O momento foi de dor, mas foi um ponto positivo que colocou. E um outro conta um exemplo oposto. Eles ficaram anos tentando fazer a sonhada viagem para Paris. Só que desde o avião, cada um já montou o seu roteiro próprio em Paris. Ele colocou lá 3 dias no Louvre. 2 dias se perde lá dentro, não consegue ver nada, talvez no terceiro dia vê alguma coisa. E o que aconteceu? Ou seja, foi um fiasco a viagem para Paris tão sonhada, porque cada um ficou tão centrado no que eu queria fazer, eu vou ficar 3 dias no Louvre. Não era uma viagem de casal, né? Ela ficar um passeio divertido na Champs-Élysées, por exemplo. E não compartilharam isso. A viagem para Paris foi um ponto negativo péssimo no casamento. Que não uniu o casal. E só que a nossa vida não se desenrola só entre viagens a Paris ou entre tragédias de morte. O grande 99% do tempo é na normalidade do dia a dia. E é nessa normalidade do dia a dia que a gente tem a opção de abrir ao outro ou de fecharmos em nós mesmos. Uma pessoa dizia o seguinte, que olha, o coração humano ele tem uma porta e essa porta abre para fora. Quanto mais a gente tenta abrir essa porta para dentro, quanto mais estamos pensando em nós mesmos, mais a gente se fecha. Quanto mais se eu abro para fazer o outro feliz, é aí que é o grande paradoxo do amor. Ou seja, eu abro ela para fora para fazer o outro feliz e é aí que eu sou feliz. O coração inundado, né? Exatamente. Então, esse que é um grande desafio do casamento, que é a qualidade dos momentos que passamos juntos. Então, quando a gente está falando de perder a intimidade, como que a gente resgata? Fazendo coisas juntos. Ia perguntar isso, perder o diálogo. Como é que retoma esse diálogo? O diálogo é um capítulo à parte, uma parte. Não, pelo seguinte, às vezes no afã de ajudar, a gente pega um casal em crise e fala: vocês precisam conversar, vocês precisam dialogar. Eu até arrepio quando eu falo isso, que se for uma crise séria, sem uma preparação e já bota os dois cara a outro para discutir como é que é vivendo o DR, discutir a relação, né? Discutir a relação. Não vai funcionar. Se é uma crise séria, não vai dar certo. O diálogo é fundamental. Mas nós precisamos primeiro mudar o foco, a gente precisa trabalhar o apreço, a gente precisa resgatar a intimidade com esses bons momentos juntos. Então, se você está trabalhando uma crise conjugal, primeiro o quê? Um cinema. E pipoca, e nada mais, porque a pipoca quando você está comendo não dá para conversar. Depois, evita. Ou um passeio do que vocês faziam divertidamente, vão andar de bicicleta também, se vocês gostavam de andar de bicicleta, também o diálogo não sai muito. Depois disso, a gente vai dar o DR, vai discutir a relação. O diálogo ele é fundamental, você só vai sair solidamente da crise conjugal na hora que você aprender uma ferramenta que vai te permitir a dialogar de uma maneira eficiente.
Só que não é o primeiro passo. Eu diria que esse restabelecer o diálogo é quase que um último passo de todo um itinerário que a gente tem que traçar para sair daqui. Para fazer essa manutenção desse amor depois, né? Exatamente. Sabe que eu estou lembrando, queria comentar para quem está em casa. Assim, eu lembrei agora, mas tem um retiro espiritual da Igreja Católica para casais que chama Retrovaile. Não sei se vocês já ouviram. Não. Está no mundo inteiro, na Argentina é famoso. Aqui no Brasil tem, chama Retrovaile, francês. E tem um sinal, assim, bem específico da cruz, né? E aquele salva-vida, né? De marinho, como é que chama salva-vida mesmo? Aquela boia? Aquela boia, tipo, para resgatar o casal que está se afundando, que trabalha justamente isso, as questões de recuperar o diálogo. Sim. Assim, recomendo também para quem estiver em crise. Mas me fala, quem tiver vontade, assim, de saber mais, de poder buscar tudo aquilo que você está falando, não é fácil, né? Novela nunca fala dessas coisas, eu nunca vi. Sabe, de como recuperar um casal, de superar uma crise. Isso acho que é algo, isso é algo interessante da gente falar, né? Sério? Não se abre crise de casamento para qualquer pessoa, né, Isso, Fábio? Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Se você está querendo resgatar o teu casamento, escolha bem, né? Para quem pedir conselho. Você sabe que quando eu fiz o curso, a minha especialização em matrimônio e educação familiar, a minha tese de conclusão de curso foi exatamente trabalhar com crises. E eu tinha um grande sonho de dar um suporte para as pessoas que estivessem passando por essa situação. Eu tenho um curso online que esse passo a passo está lá em videoaulas, tem um texto, tem toda uma lição de casa. Você entra no meu site, www.fabiohptoledo.com.br, fabiohptoledo.com.br, tá lá, tem informações sobre esse curso. Porque às vezes, Viana, a pessoa está passando em crise, mas também tem vergonha de pedir suporte. Ou seja, às vezes né, eles preferem, olha, vamos fazer um curso até no anonimato, ninguém sabe o que estamos fazendo. Pode chegar num momento em que seja um casal que precisa de uma terapia de casal, precisa de uma coisa mais profunda, mas às vezes não. Às vezes com essas dicas de assunto que nós estamos tratando aqui, ele vai fazendo esse passo a passo e supera essa crise conjugal. E aí sim, no final, aí ele precisa enfrentar a questão do diálogo. Vai ter que reconstruir o diálogo, vai precisar saber uma forma de dialogar, uma forma de conversar com a sua esposa, de conversar com o marido de uma maneira eficiente e aí sim tratar de todos esses problemas. Para quem nunca dialogou, porque eu já conversei com pessoas que falaram, na verdade, a gente nunca teve um diálogo bom. Você acha que pode aprender? Faz 10 anos que está casado, pode aprender a dialogar? Eu gosto muito de uma metodologia de orientação familiar, de cursos de orientação familiar fundados no método do caso. O que é isso? O Rafael Pique, um empresário espanhol na década de 60, ele conhecia o método do caso nas escolas de negócio. Isso em Harvard já tinha o método do caso desde o início do século XX como técnica de gestão de empresas. E ele, como um grande empresário, falou, será que isso não dá certo para a família? Que legal. E ele desenvolveu uma metodologia que ensina o casal a dialogar para administrar a família, fundado no método do caso. Eu já fiz e é muito legal. A Vivi ela fez um curso que chama Amor Matrimonial. Eu sou apaixonado, sou moderador desse curso, adoro fazer esse curso. É muito bacana. Se eu casar de novo, eu vou fazer, gente. Não, esse curso é para quem está casado já, com vários anos de casamento. Por isso, preciso casar para poder fazer o curso. Gente, está maravilhoso. Vamos convidar o Fábio de novo, porque realmente eu amei. Bom, não sei vocês, mas eu tô amando. Claro, já está convidado, Fábio. Já está convidado. Que bom, já está aceito também. Ai, que ótimo. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para alguma pessoa que esteja nesse momento assistindo e atravessando uma crise forte? Sim, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. É sempre possível superar uma crise conjugal. Sempre é possível. Basta querer. Só que às vezes nós queremos os fins e não queremos os meios. Se nós estamos numa crise conjugal, nós queremos os fins, que são o quê? De novo a felicidade, de novo aquela intimidade compartilhada, de novo aquele sonho, resgatar o direito de sonhar. E não esquecer também que a gente tem tanta ajuda para subir essa encosta, né? Que lindo. Não esquecer que a graça de Deus está com a gente. A gente casou, se você não desistiu do teu casamento, bom, Deus não desiste, então não desista também, não desista. Deus está com você, a graça está com você pela graça do sacramento.
Então, vai dar certo. Né? E muitas vezes, a gente, quando parece que não tem a solução, a lamparina do sacrário, ela ilumina tudo. Ou seja, e agora? O que eu faço? Né? Aí você crava o joelho no sacrário e aquela luz, aquela vela do sacrário, que é símbolo do Espírito Santo, sopra no nosso coração e aí surge essa determinação de amar o outro cada vez mais. Eu, se deixasse só a título de conclusão, há 27 anos eu dizia mais ou menos o seguinte para minha esposa, olhando no olho dela diante de Deus: eu, Fábio, te recebo, Andréia, como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e te respeitando por todos os dias da minha vida. E se serve isso de testemunho para você, 27 anos depois eu posso olhar nos olhos dela e dizer: meu amor, eu te amo 270 vezes mais do que aquele dia em que jurei que era para sempre.